Turminha, na nossa aula de história, né, nós vamos falar sobre a pré-história. O que será que vem a ser isso, pré-história? O termo pré significa anterior a algo ou alguma coisa. Assim, pré-história corresponde ao período antes da história. Esse termo ele foi criado no século XIX por estudiosos europeus. E naquela época, eles pensavam que os povos que não tinham sistema de escrita não tinham história, pois para esses estudiosos, somente por meio da análise de registros escritos era possível conhecer a história de um povo. E atualmente sabemos que a escrita não é a única fonte de informações sobre o passado. Para estudar histórias de um povo que não tinha um sistema de escrita, os historiadores utilizam diversas fontes, como objetos de uso cotidiano da época e as pinturas rupestres, que são pinturas nas rochas, né? Foi um dos meios que os primeiros grupos humanos usaram para se expressar. Chamamos essas representações de pinturas rupestres, que é esse modelo que a gente tem aqui, ó. Esse aqui é um modelo de pintura rupestre. Então a gente sabe que, né, antigamente, lá na pré-história, né, não existia a escrita, mas os humanos, eles já faziam a arte, né, antes mesmo de inventar a escrita, que são as chamadas pinturas rupestres, né? Elas foram feitas durante a pré-história. E eles pintavam nas paredes das cavernas, no teto ou em qualquer superfície da caverna, até mesmo nos abrigos rochosos. Então, antes de existir a escrita, né, os humanos eles pintavam aquilo que eles queriam escrever, né? Normalmente, essas pinturas, elas traziam representações de animais, de plantas, de pessoas e alguns sinais abstratos. Geralmente essas cenas que eles desenhavam representavam assim, ó, cenas de caça, cenas do cotidiano, né? Eles tinham ali, representava alguma coisa esse desenho, tá? Mas como será que eles pintavam, né? Sendo que não tinha lápis naquela época. Pois bem, as pinturas eram feitas de restos de carvão, de pigmentos das plantas, da própria terra, né? E como não tinha pincel, os homens da caverna, eles usavam ossos e os pelos de animais para fazer a pintura e até mesmo com as próprias mãos, certo? Então, essa é conhecida então como as pinturas rupestres, que foram feitas, né, criadas lá na pré-história, antes de existir a escrita, certo? Então, olha só, vamos para o exercício agora. Número 1, analise a imagem acima e responda. Letrinha A. Descreva a cena representada na pintura. Então, o que vocês estão vendo aí nessa cena? O que foi que eles desenharam? Que mensagem será que ele traz para a gente nessa pintura? O que vocês conseguem ver aí? Tá? Na letrinha B. Podemos afirmar que os povos que viviam antes da escrita não tinham história? Vocês acham que eles não tinham história? Por não existir escrita, ninguém tinha história? Utilize a imagem da pintura rupestre para justificar a sua resposta. Essa então foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de aprender sobre um pouquinho mais, né, da pintura rupestre, certo? Tenham gostado, tenham assim se sentido interessado, certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem falar, é só me chamar. Eu tô aqui para ajudar vocês. Combinado? Um beijo, bom final de semana, um bom descanso, né? Aproveitem, curtem a família, se cuidem e aí a gente volta na segunda, certinho? Beijo, fiquem todos com Deus.